E aí galera, sejam bem-vindos ao canal do Me Salva Tech. Estamos aqui na segunda apresentação do dia. Temos aqui a sexta-feira, a gente usa a sexta-feira como a sexta-feira do time, onde a gente usa para fazer apresentações e o treinamento interno. A gente não tá. Hoje a gente tá fazendo numa quinta-feira, porque sexta vai ser feriado. Então, hoje estamos fazendo a segunda apresentação do dia, tá? A gente acabou de fazer uma apresentação sobre CSS e agora a gente vai fazer sobre pré-processadores, SAS, com o Gilberto. E agora vamos para a segunda apresentação do dia, onde vai ser o Thiago e o Rafa para falar sobre depuração de código. A palavra está com vocês. Bom, bora lá então. Iniciando aqui, como o André falou, eu e o Rafa vamos falar um pouco sobre a depuração de código, conhecido aí mais como debug, né? Vai ser a depuração de código, a gente vai fazer utilizando a ideia do VS Code e vamos fazer exemplos, eu vou fazer exemplo no Ruby, o Rafa no TypeScript. Agora uma apresentaçãozinha nossa aí. Oi, eu sou o Rafael, sou desenvolvedor front-end no Me Salva. Eu estou formando em análise de desenvolvimento de sistemas, ainda não concluí. Pela faculdade Impacta. E a minha stack é JavaScript, TypeScript, Shell no geral, Linux. Basicamente isso. E esse aqui sou eu, Thiago Zanardi. Eu sou back-end developer aqui no Me Salva. Sou formado como cientista da computação. Estou terminando agora uma especialização, que é uma pós-graduação em engenharia de software full stack. Estou quase lá, falta pouquinho. E as tecnologias as mais conhecidas que eu já trabalhei mais foi Ruby, que é o que eu trabalho atualmente, que eu vou falar um pouco aqui hoje. Trabalhei muito tempo com PHP, um pouco de JavaScript um tempo atrás. Delphi eu trabalhei por muitos anos e banco de dados também é uma das coisas que eu considero como especialidade. Então, entrando um pouquinho no assunto aqui, a gente vai dar uma contextualizada bem rápido, que é o debug, é um tema bastante simples, mas bem importante aí no desenvolvimento. Eu considero basicamente o debug, o processo de depuração, como sendo uma execução passo a passo do nosso código, onde a gente vai parando em determinados pontos para identificar problemas. Você quer falar um pouco aí, Rafa? Tá, então, começar primeiro pelo bug para depois partir para o debug. Então, o termo bug, ele faz parte, na verdade, de um jargão de engenheiros. E ele é usado desde pelo menos os anos 1870. Então, ele predata tanto eletrônicos quanto computadores. E ele era usado originalmente na engenharia de hardware para escrever falhas mecânicas. Tanto que, em uma carta para um sócio, o Thomas Edison, esse Thomas Edison, disse que surgem dificuldades, essa coisa cede e então que os bugs, como são chamados esses pequenos defeitos e dificuldades, se mostram. E a partir daí, a primeira máquina mecânica de pinball foi anunciada como livre de bugs em 1931. Problemas do equipamento militar durante a Segunda Guerra Mundial eram referidos como bugs ou glitches. Em um livro publicado em 1942, Louise Dixon Rich, se referindo a uma máquina de cortar gelo, disse: a serragem de gelo foi suspendida até que seu criador fosse trazido para remover os bugs da sua querida. O Isaac Asimov usou o termo bug para se referir a problemas com um robô em um de seus contos, Catch That Rabbit, publicado em 1944, e agora o termo bug foi usado pela pioneira em computação, Grace Hopper, que publicou a causa de um problema em um computador mecânico primitivo. A versão típica dessa história é: em 1946, quando Hopper foi dispensada, ela ingressou na faculdade de Harvard, no laboratório de computação, onde continuou seu trabalho no Mark II e Mark III. Os operadores rastrearam um erro no Mark II para uma mariposa presa em um relé, cunhando o termo bug. Esse bug foi cuidadosamente removido e colado no livro de registro. Decorrente do primeiro bug, hoje chamamos erros ou falhas em um programa de bug. Curiosidade sobre isso: a Hopper não estava presente quando a mariposa foi encontrada, mas essa se tornou uma das histórias favoritas dela. A data registrada nesse livro foi 9 de setembro de 1947, então essa é a data de nascimento do nosso termo bug, no nosso contexto. E os operadores que encontraram a mariposa, incluindo William Bill Burke, que mais tarde iria para o laboratório de armas navais em Darwin, Virgínia, eram familiares com termos da engenharia e guardaram um inseto com a anotação: primeiro caso real de bug encontrado. E esse livro, completo com a mariposa, faz parte hoje da coleção do Museu Nacional de História Americana no Smithsonian.
E agora, o termo debug também aparece em instâncias anteriores à computação. A etimologia da palavra do dicionário de inglês de Oxford tem uma descrição no contexto de motores e aeronaves. Então, tanto bug quanto debug vem da própria engenharia, e não de eletrônica ou computação. E o conceito de que software pode conter erros data das notas sobre o motor analítico de Ada Lovelace, de 1843, que fala da possibilidade de cartões perfurados para os motores analíticos de Charles Babbage conter erros. Então, é mais uma curiosidade de onde surgiu o conceito de que um software pode ter algum problema. Então, agora eu passo a palavra de volta para o Thiago. Boa. Então, passando um pouco sobre em relação à história, vou falar um pouquinho aqui para que serve exatamente o processo de debug e o que ele traz de útil para a gente, né, durante o desenvolvimento. Como eu tinha falado inicialmente ali, a gente pode definir ele basicamente como uma execução meio que linha a linha do nosso código, né? Então, a gente consegue colocar paradas dentro no nosso processo de código e, a partir disso, a gente consegue fazer uma identificação de problemas. A gente consegue visualizar valores de objetos, de variáveis que a gente tem e começar a identificar problemas a partir disso, a partir dessas paradas, linha a linha, que a gente vai fazendo. Ele também vai ajudar a gente a entender um pouco melhor o código e todos os procedimentos que envolvem o nosso sistema, entrando mais a fundo ali e passando passo a passo. E, como eu até falei já, a verificação de valores que vão estar atribuídos a variáveis, objetos, enfim, a gente consegue ir vendo os valores passo a passo de maneira mais simples e que ajuda a entender o processo. Basicamente, são essas as utilidades que a gente tem do processo de debug durante o desenvolvimento. E agora a gente vai entrar na prática. O termo ele não tem muito o que introduzir, então acho que isso já introduz um pouco. Então a gente vai fazer uma decoração aqui utilizando a ideia do Visual Studio, onde a gente vai passar por Ruby e também por TypeScript. Posso fazer primeiro aqui, Rafa? E depois você entra? Não sei. Pode ser? Pode. Então, bora lá. Então, na parte do Ruby, eu vou mostrar duas maneiras que a gente tem hoje aqui de fazer debug e comparar isso. Uma maneira mais simples, que é utilizando uma biblioteca do Ruby, que as bibliotecas do Ruby a gente chama de gems, que é a biblioteca Pry. E uma segunda maneira que é utilizando a IDE em si mesmo, as ferramentas que a IDE oferece para a gente, sem precisar utilizar uma biblioteca à parte no projeto. Deixa eu descompartilhar essa tela, agora eu vou compartilhar outra, que é onde está eu vou fazer na prática mesmo no Visual Studio. Tá, vamos lá então. Eu vou mostrar a primeira maneira aqui que eu falei ali, que é utilizando aquela biblioteca. Rapidinho, aumenta um pouquinho Tá pequeno, né? Tá bem pequeno. Assim vai melhorar. Tá dando pra ver, ok? Não. Tá ruim ainda? Não, é que só tela é bem grande. Ixi, peraí. Assim dá. Pra mim tá melhor. Tá bom. Melhorou? Tá mais ou menos. Agora dá pra ler. Mas dá pra ver, dá pra ver. Tá, então bora lá. Ok. Então, primeiro a gente vai fazer da maneira que eu falei, que é utilizando uma biblioteca do Ruby para utilizar isso, que é a Pry. Basicamente, para instalar essa biblioteca, a gente vai instalar uma gem, que é o processo de instalação de uma gem mesmo. Eu não vou fazer aqui, porque o projeto que eu estou utilizando é o nosso projeto de back-end, a gente já tem instalado e a gente tem bibliotecas que trazem essa biblioteca para a gente. Então, nem que eu tente aqui tirar ela e refazer a instalação, eu não vou conseguir. Mas, enfim, a gente tem uma gem aqui, que é do Pry, que utiliza ela. Porém, a gente também tem outras gens que trazem ela, como, por exemplo, a gen do RSpec, que é a nossa suite de testes. Então, a gente utiliza, ele já vem pronto para se utilizar esse processo de debug. Então, com isso, eu vou fazer um processo aqui, que é um processo de desenvolvimento que a gente costuma fazer no back-end, que é o quê? A gente rodar um teste unitário, que é esse arquivo aqui, que faz o teste de um arquivo do nosso projeto, que no caso vai ser uma controller. Então,
para deixar mais claro aqui, a gente tem aqui um endpoint aqui de create, que é um endpoint de post lá da rota de packages. E eu vou rodar um teste dele aqui. Temos o arquivo de teste aqui, que é um arquivo, o arquivo spec. E eu vou buscar aqui só o teste de create. Esse cara aqui. Tem vários testes. Cada it daqui que a gente achar vai ser um teste. Não vou entrar muito nisso, que não é o foco. E vou rodar um teste. Para a gente rodar um teste, a gente utiliza a biblioteca do RSpec e a gente passa o arquivo que a gente quer testar, que é o arquivo de controller de packers. Então, rodando esse cara aqui, a gente vai passar por ele. Por enquanto, a gente não está debugando, eu não coloquei nenhuma parada, mas para vocês verem o processo, ele vai rodar aqui e vai funcionar, vai rodar um arquivo de teste inteiro aqui para a gente. Vai demorar um pouco, mas eu vou parar aqui no meio. Mas, enfim, ele roda. Então, vamos dizer que a gente está debugando aqui, a gente está fazendo esse teste e a gente quer trabalhar com esse endpoint aqui. Uma maneira que a gente tinha utilizando a biblioteca Pry é colocando paradas no código que é através dessa palavra-chave aqui, que é o bind.pry. Onde você colocar ela aqui, significa que você está colocando um breakpoint no seu código. Então, quando você rodar aí, o código cair aqui, ele vai parar exatamente nesse ponto e vai para a linha seguinte para você poder debugar. Então, rodando aqui, eu vou rodar especificamente só esse teste aqui para a gente não perder tempo. Então, quando a gente roda aqui um teste, a gente passa a linha que a gente quer, no caso é a linha 115 desse teste aqui, né, de criação de pacotes. Vou rodar só ele, a gente tem que parar e ele vai mostrar pra gente a parada lá onde eu coloquei aquele breakpoint, que é a palavra-chave bind.pry. Aqui. Então, ó, a gente parou lá exatamente onde a gente estava. Então, aqui começa o processo de debug. Ele dá ferramentas pra gente para conseguir verificar valores aqui, chamar funções. Ele está parado num terminal Ruby aqui. Então, a gente pode fazer qualquer coisa que o terminal Ruby oferece pra gente. Mas, por exemplo, parado aqui no código, a gente poderia, por exemplo, pegar essa package de parâmetros, que é uma função, chamar aqui e ele vai trazendo para a gente. Então, aqui a gente consegue, fazendo debug, tentando entender problemas, achar valores que a gente quer. E funciona muito bem, apesar de não ser tão prático quanto a outra forma que eu vou mostrar. E as formas de controle que você tem para avançar, entrar em processos, basicamente são, acho que 4 que você faz aqui. Que é o next, que é pular para a próxima linha. Então, estamos aqui nessa linha que ele mostra sempre com a flechinha. A gente vai dando um next, ele vai pular para a próxima. Ele printa de novo o código, então a gente já está no if aqui. A gente tem o step, ele entra dentro do processo que a gente está aqui. Aqui, se eu fizer o step, ele vai entrar dentro do save, que é uma agenda. Então, ele vai entrar num lugar meio estranho. Mas o step ele vai entrar dentro do processo. A gente vai ter o exit para sair e parar tudo que a gente está fazendo. Ele vai parar a execução do código. Se estiver rodando um servidor aqui, ele vai parar o servidor. Ou senão você pode também dar um exit -p, que ele para tudo de uma vez. Senão os testes, ele vai passando de teste em teste. E por fim o continue, que é para a gente dar um continue aqui e ele passar. São os 4 processos básicos assim, de controle do processo que você está no debug. Então, dando um continue aqui, ele vai passar pelo meu código. A gente conseguiu fazer o debug aqui já, vai dar um continue, ele vai passar e, como a gente está fazendo teste unitário, ele vai ir até o fim, vai rodar um teste unitário e acabou. Então, esse é o processo de debug utilizando essa biblioteca do Pry que o Ruby oferece para a gente. Agora a gente vai fazer um pouco sobre depuração direto na IDE do VS Code, sem utilização dessa gen e nada mais, só a IDE. Eu vou fazer o mesmo processo, rodando testes unitários, no caso esse mesmo teste aqui, para essa mesma controle, o mesmo endpoint. Agora já não precisa mais dessa palavra-chave aqui, a gente vai utilizar de outra maneira. Então, entrando agora nesse outro tipo de depuração, eu vou mostrar rapidinho como que é a configuração para você poder utilizar. O nosso projeto aqui do backend ele tem algumas configurações específicas que eu não vou entrar muito a fundo, que foi um pouco complexo de fazer, mas para projetos comuns que não vão precisar dessas configurações específicas, você vai precisar mexer nesse arquivo aqui, que ele tem que estar dentro do projeto, que é o launch.json. Que você consegue abrir ele vindo pelo projeto, obviamente, ou se não tem essa aba aqui do VS Code, que é o Run Debug, você vem nas configurações aqui e ele já te joga para esse arquivo. Esse arquivo aqui, você consegue criar dentro dessa tag de configurações, diversas configurações, cada uma rodando um tipo de script que você quer. Eu aqui, por exemplo, no nosso backend, o que a gente tem utilizado hoje e que já está suprindo,
são 4 delas. Que a primeira delas é esse Rails Server, que nada mais é do que rodar o servidor Rails e subir uma instância na porta 3000. Vai permitir que a gente faça as chamadas de fora, como se tivesse realmente uma instância de back-end rodando. Até mesmo rodar um front-end aqui, local, a gente consegue ir chamar ali e fazer o debug dessa maneira. E essas configurações que eu estou falando, elas ficam aqui. Ó. O Rails Server é essa primeira que eu estou mexendo. E agora as que eu utilizo mais, que a gente basicamente trabalha com o nosso processo de desenvolvimento no back-end, ele é todo voltado a testes. Então, o que a gente utiliza mais são os testes da RSpec. São 3 delas aqui. Tem essa all, que ela vai rodar todos os testes que a gente tem no projeto. Ela é bastante demorada, então para o debug ela não é o ideal, ela tem aqui, mas tipo, geralmente não é o que eu utilizo. Mas o que ela fala aqui é que ela está pegando, com esses argumentos que a gente passa aqui, ele está pegando dentro do nosso projeto, na pasta spec, que é onde ficam os testes, todas as pastas que tem dentro dela, controller, model, helper, qualquer coisa que a gente está testando, e arquivos que finalizam com _spec.rb. Então, basicamente, todos os arquivos de teste ele vai passar aqui, vai rodar e você vai poder debugar. Os outros é a mesma coisa, só que esse aqui é o open file, ou seja, o arquivo aberto. Ele vai fazer a mesma coisa, só que como argumento a gente passa nesse script aqui que a gente quer o file. Esse file, ele é uma variável do VS Code. Então, a gente consegue, a partir dela, pegar qual que é o arquivo focado aqui no VS Code. No caso, pode ter vários abertos, é o arquivo que você está clicado, realmente. E, por fim, o current test, que é aquele teste específico, como eu mostrei ali, aquele it, para rodar só ele. Porque a gente consegue pegar o arquivo, passando 2 pontos, o número da linha, que também é uma variável do VS Code. E, se vocês notarem, isso aqui é aquele mesmo comando que eu rodei aqui aquela hora, que é a gente passar o arquivo, passando 2 pontos e o número da linha. Então, ele gera esse script por trás e roda para você de uma maneira integrada com a IDE. Então, para configurar, é basicamente isso. Só precisa ter esse arquivo aqui configurado no VS Code, com os scripts que você precisa, e rodando o tipo de instância que você quer, seja um servidor aqui em alguma porta, ou se não, os testes. Para gente, o que eu vou fazer de exemplo aqui agora vai ser pelos testes, que é o nosso processo de trabalho. E, como eu tinha falado, eles ficam aqui, ó, os processos que você for criando ali dentro do configuration, ele vai listar aqui para você chamar. Geralmente, o que eu utilizo mais no meu processo de desenvolvimento é o current test, que eu estou criando um teste, eu já consigo ir rodando ele aqui bem mais simples, né? Se eu fosse rodar lá sem utilizar a IDE, eu teria que vir num terminal, rodar aquele comando RSpec, passar o arquivo e a linha que eu quero. Aqui já é automático, eu deixo sempre selecionado aqui, durante o desenvolvimento você consegue ir escrevendo, clicando aqui no play ou apertando F5, ele já roda para você aquele teste específico que você está com o mouse focado. Isso é um processo que acelera bastante assim, o desenvolvimento, tem me ajudado bastante, bem melhor do que ficar realmente abrindo um terminal à parte e escrevendo. Mas fazendo aqui na prática, para vocês verem como que é a tela toda que ele cria aqui quando a gente está no meio do processo de debug. Então eu vou rodar um teste, é o mesmo teste que a gente rodou lá atrás para controle de packages, nesse teste aqui que a gente está tentando criar um package. Como eu mostrei lá, eu tenho que vir aqui no arquivo de teste que eu quero e selecionar a linha que eu quero, colocar um corrente teste, no caso, vamos fazer esse corrente teste, e ele já vai rodar o teste para a gente. Ele vai rodar, só que agora ele vai para outro terminal, que é o terminal de debug, que a gente tem integrado aqui no VS Code. E ele vai abrir essa telinha que eu vou explicar aqui daqui a pouco. Então, rodou o teste, sem precisar abrir um terminal à parte, esse aqui é um terminal integrado de debug que a gente tem. Mesma coisa que aconteceu lá, foi um teste unitário sendo rodado, só que de maneira mais automatizada. Agora, vamos dizer que a gente quer debugar esse cara aqui e a gente precisa parar em algum ponto. Antes a gente tinha que criar uma palavra-chave aqui, criando uma nova linha e alterando o código. Agora a gente consegue utilizar os breakpoints da IDE, que são essas bolinhas vermelhas que aparecem aqui no canto, onde você vai colocando pontos que você quer parar no seu código para fazer o debug. E esses breakpoints vão sendo listados aqui do lado, onde você consegue desativar eles, porém sem tirar, porque às vezes você tem muitas paradas em pontos espalhados pelo código, e você consegue desativando um a um ou ir removendo eles por aqui. Então, a gente já tem algumas paradas aqui, eu vou rodar novamente, só dar um play aqui, e ele já vai rodar. Eu tenho que estar focado, tenho que focar no arquivo, no teste que eu quero. Vamos dar um lugar aqui, acho que tem. E ele deve parar para a gente já mostrando a linha exata que eu estou rodando lá. Acho que ele demora um pouquinho mesmo. Pronto.
Então, já estamos rodando um teste unitário. A gente rodou esse teste aqui, que vai chamar o nosso endpoint aqui de packages, no caso, o endpoint post, que é o create, e já parou no breakpoint. Os breakpoints atual que ele tá focado é esse que fica em amarelo aqui, meio amarelo. E agora, como vocês veem aqui, a IDE já dá algumas ferramentas para a gente que auxilia na verificação de valores, de passar, de você navegar entre as linhas e tudo mais. Ele te dá algumas informações aqui das threads, as variáveis que estão no processo que você está aqui. Então, aqui é meio complicado porque ele traz tudo. Então, ela fica bem complexo. O que eu mais utilizo, geralmente, são esses watts, que é onde você consegue colocar variáveis, qualquer tipo de coisa, qualquer objeto, na verdade, né? Para verificar valores dele de maneira automática enquanto você vai navegando no processo de debug. Então, aqui no watch, a gente pode colocar, por exemplo, essa função aqui, e ele já vai trazer para a gente o valor dela aqui. O que nada impede também da gente vir aqui no terminal, porque ele também está parado com o terminal, e mexer com ele por aqui. Só que aqui ele te dá, você pode colocar uma infinidade de coisas aqui, verificando de maneira mais simples. E para navegar entre as linhas aqui, a gente tem essa telinha aqui, essa barrinha de ferramentas que ele cria aqui em cima. Ou você pode utilizar os atalhos do teclado, que são os mesmos comandos daqueles que eu falei lá. Aqui ele vai dar um step over, é o next que ele faz. Então ele vai para o próximo processo. Você vai navegando com ele. Ele tem o step into, que é aquele que eu falei, que ele entra dentro dessa função que a gente está aqui. Então, rodando nesse cara aqui, ele vai entrar dentro dessa função save. Ele vai ter o step out. Quando eu estiver dentro dessa função save, ele vai fazer com que eu saia dela e volte para o próximo aqui. Então, você entra e sai com esses dois caras aqui. E aí tem o continue, que ele vai até o fim do código, ou até o próximo breakpoint que ele encontrar. Então, aqui o continue funciona para a gente consegue, ele já vai ter o próximo aqui. Podemos dar um next aqui, e a gente consegue adicionar novas variáveis aqui. Vamos ver, por exemplo, esse cara aqui, provavelmente vai ver 1000, mas a gente consegue ir vendo ele. E basicamente qualquer coisa que você queira ver aqui. Você pode adicionar expressões aqui, não só valores assim. Então, expressões prontas aqui já que você queira fazer. Às vezes algum tipo de cálculo ou alguma função mesmo que você tem aqui, você consegue jogar ela aqui e ele já trazer valores para você em tempo real conforme você vai andando no código. E por fim aqui, ele tem um restart para ele recomeçar o código e o stop, que é o exit lá que a gente tinha visto antes. Aqueles comandos continue, aquelas coisas que a gente tinha feito lá, eles não funcionam aqui, eles são próprios daquela biblioteca. E aqui, então, por fim, a gente consegue ir passando pelo código, a gente passou pelo processo de debug, que você consegue ir achando erros, qualquer tipo de coisa, e dando um continue aqui, ele vai até o fim. Então, ele vai terminar o código que a gente estava rodando, e acho que é esse o processo de debug que a gente faz. A gente utilizou por muito tempo a biblioteca Pry, e um tempo atrás aí a gente acabou conversando e viu que dava para fazer isso dentro da IDE e que daria para a gente tentar implementar isso. E funcionou bem. Eu tenho usado, já me acostumei a utilizar esse novo processo que tem sido bem mais rápido, bem mais prático para utilizar, para desenvolver. E é algo que compensa, assim, ajudou bastante a gente. Então, teve muitas vantagens, comparando, né, um modo com o outro, assim. E eu acho que é isso. Acho que da minha parte aqui deu para passar por tudo. Se vocês quiserem perguntar alguma coisa, se tiverem dúvidas, se eu puder ajudar. Se não, eu passo para o Rafa aí, que agora ele vai fazer o mesmo, só que ali no TypeScript. Eu tenho uma pergunta, Thiago. Uhum. Primeiro, parabéns aí pela apresentação. Valeu. A pergunta é o que seria o equivalente ao console log do JavaScript no Ruby? Console log? Porque tipo, aí tu tá usando na forma de debug. Sim, a gente pode escrever. Você fala de escrever no console, alguma coisa, né? Como seria assim o processo de debug mais assim... Simples. É mais simples, tipo, botando um put. Acho que é o puts. Ele tem o puts. A gente poderia, por exemplo, estar aqui dentro desse cara aqui, a gente fazer um puts e colocar algum valor aqui. Vamos colocar essa função aqui. E rodar esse cara. Vamos rodar ele aqui. Acho que tá certo, tá. Só focar no teste e rodar. Ele vai passar reto, mas ele deve escrever para a gente aqui no terminal esse valor que a gente quer escrever, ó, esse cara aqui. Então,
Esse é o debug mais simples, assim, né? Que você fala, às vezes você não quer entrar num processo mais complexo ali, você só quer escrever um valor na tela. Acho que é o equivalente ao console. Ao console .log. Pro cara que tá começando, assim, né? Que é o cara, ele não saca ainda muito o processo de debug, mas ele tem que fazer, né? Então não tem que debugar de alguma forma. Sim. Então ele usaria o puts do Ruby. Legal. Isso. Ele escreve no terminal. Qualquer coisa, o puts qualquer coisa que você põe na frente, ele vai printar no terminal. Beleza, cara. Valeu. Isso aí. Beleza, galera? Qualquer coisa, podem, se eu puder tirar dúvida de alguém de alguma coisa, você comentar, senão é com você, Rafa. Tá bom, então, já que não tem dúvida, eu vou seguir. Só compartilhar a tela. Vocês estão conseguindo ver bem o texto e... Ou aumenta mais? Diminui? Aqui tá dando pra ver. Eu acho que se tu puder diminuir, na verdade, a resolução da tua tela. Eu acho que não é nem o tamanho. Eu já tô em 1080p. Né, já tá bem pequenininho. Tá grande, os caracteres só tá desfocadinho um pouco. É porque tá em 1080p. Mas se for pra 4K, aí que vocês não vêem mesmo. Mas dá pra ver, não tem problema. Dá pra ver. Tá. Então, debugar em JavaScript ou TypeScript é basicamente a mesma coisa. E começando pelo que foi comentado agora pelo Fredes, é o nosso bom e velho objeto do console. Eu tô com um projetinho aqui de exemplo que eu peguei do repositório do Next. Ele não mostra nada na sua tela, mostra só tipo a data e uma mensagenzinha que eu coloquei qualquer. E o básico para a gente debugar alguma coisa no JavaScript é o nosso bom e velho console.log. Recebe uma mensagem que pode ser qualquer coisa, pode ser, por exemplo, uma string com um valor depois, ou alguma coisa para você ter bastante liberdade para colocar o que você quiser lá. Aqui eu quero logar o tempo e a mensagem. Dá para ver que apareceu aqui já no console, tanto no terminal quanto no navegador. A mensagem, o tempo certinho como está lá. E algo que eu queria comentar sobre o console, a forma mais básica de você debugar em JavaScript e TypeScript, é que não tem só o log. Tem console.debug, e você pode separar por tipos de mensagem. .warn, por exemplo. E aí, ele aparece como um aviso aqui no navegador. E já mostra o trace do seu código, o que ele fez. E você pode filtrar os avisos que aparecem no console. Tipo aqui, posso ver só esse aviso aqui. Ou só as informações, que são os avisos mais normais. Ou, sei lá, um console.error. Mensagem também. Aí que já apareceu, um erro. Que é a mensagem que eu recebi aqui. Mas foi algo que eu vejo pouca gente usando, que eu acho bastante útil. Você poder filtrar as mensagens que você vê. Tipo, um projeto grande, provavelmente tem um aviso ou outro que não tem nada a ver com o que você está fazendo. Aí você quer filtrar o que você realmente precisa. Partindo do console.log, subindo um pouquinho mais o nível, tem basicamente o binding.pry, só que do JavaScript, que é o debugger. É uma palavra especial, um statement especial, que faz com que o servidor, o servidor, o navegador execute a forma de debug que tiver disponível. Então, se for um VS Code, se eu tivesse com o debug aberto aqui no VS Code, iria para o VS Code, mas aqui eu estou no navegador porque é a única coisa que está executando esse código e consegue ler essa palavra. Então, aqui, pausado no depurador, eu tenho basicamente as mesmas coisas que o Thiago mostrou no VS Code. Tenho os breakpoints, tenho observação, tenho variáveis de escopo local, que, por exemplo, de escopo global, e tenho a pilha de chamada, o stack trace. E não tem muito mais que comentar sobre o debug. E agora, partindo para a parte que começa a complicar um pouquinho, por causa
tamanho do ecossistema do JavaScript. Você pode debugar JavaScript tanto no navegador quanto no servidor se você usar Node.js. Você debugando no navegador é tão simples quanto você vir aqui em inspecionar ou Ctrl+Shift+I, que é o console desenvolvedor, indo em origens ou sources e pegando o seu arquivo que você está executando na sua página e colocando no breakpoint. Então, parou no breakpoint, que eu marquei, da linha 4, e está mostrando a mesma coisa. A mensagem, mostrando as variáveis que eu tinha citado. Para fazer isso no Node, você tem que passar uma variável a mais para ele. Você poder debugar, você poder encaixar um debugger nele. Que o Node não tem, obviamente, uma interface para isso. E o nome desse parâmetro é --inspect. Então, você colocando Node options expect nextdef. Isso vai permitir com que eu faça o attach em algum depurador. Então, por exemplo, apareceu aqui, ó, o debugger está ouvindo nesse WebSocket e eu posso vir aqui no VS Code tão simples quanto Node.js, não... Node.js, configuração, attach. O VS Code ele já dá algumas configurações já padrão para Node. É no mesmo esquema que o Thiago falou. Você configura aqui nesse arquivo launch.json. Aí que eu dou um attach. E apareceu aqui, ó, debugger attached. E eu consigo já colocar breakpoint aqui de novo. Você recarregar a página, ele parou. Onde eu falei para parar, está mostrando variáveis de escopo local, variáveis de escopo global e todas as informações que eu preciso. Isso é debugando o front-end, tá? Front-end e Node. Não. E agora, partindo mais para o nosso escopo daqui do MiSalva, que é o Next, ele tem os dois em um projeto só. Então, ele tem tanto um back-end quanto um front-end rodando. Tem uma doc já para isso, como você debugar com um arquivo de exemplo, que é esse daqui. É só você ir no seu launch.json e colar isso. Agora você vai poder tanto lançar o seu servidor do Next no server-side, lançar o servidor dele com debug já. Então o debug já tá sendo executado e eu já consigo colocar breakpoint em código de server-side. Ou não. Esse aqui tá rodando. Tá. Ele não tá colaborando comigo hoje. Normal, live code sempre dá problema. Eu falei pro Thiago um pouquinho antes de começar, que isso é super normal de acontecer. Nem estressa. Pode seguir que daqui a pouco funciona. Se qualquer coisa, a teoria já foi passada, mas tendo um pouquinho mais, que é normal. Você debugar... Porém, você debugar o front-end do Next com o seu navegador. Por padrão, você não usa o seu perfil do seu navegador normal. Deixa eu rodar o servidor aqui também. Ele abre um perfil novo para você debugar. Você pode fazer as gambiarras para você poder usar o seu perfil, mas o recomendado é que você tenha um perfil limpo para você debugar seu aplicativo, você poder reproduzir problema e coisas do tipo. Aí que código de front-end eu consigo, com sorte, parar em breakpoint, consigo. Isso aqui não é possível se eu executar de outra forma. Só se eu abrir esse navegador aqui,
que o navegador já abre com o WebSocket para você poder debugar, poder dar uma teste do debugger nele. E eles dão também uma configuração de debug para você debugar os dois ao mesmo tempo, que você abre um servidor e abre um navegador para você poder ele não está querendo parar no server-side para mim. Mas, em teoria, você poderia colocar breakpoint, fazer o step, pular de linha, sair, tudo normal da sua IDE, do VS Code, por exemplo. A maioria das IDEs hoje em dia tem alguma forma de debug para esse tipo de coisa, não só para JavaScript. E acho que é isso de debug em JavaScript e TypeScript. Bom demais. Parabéns, galera. Parabéns pela apresentação. Muito boa. Isso é algo que as pessoas acabam não sabendo que existe, ou quando sabem que existe, acabam, não, é trabalhoso de configurar, acabam não configurando nunca e tal, mas isso no dia a dia acaba sendo muito, muito vantajoso porque você acaba deixando de perder muito tempo para tentar achar um problema que simplesmente apertar um botãozinho ali na IDE já resolve. Então, eu sempre aconselho para todo mundo, tá aprendendo a programar, esse canal, eu vou até subir o vídeo de apresentação do canal provavelmente hoje ou amanhã, mas esse canal aqui não é pra quem não sabe programar e tá querendo programar, é pra quem já sabe programar, já tá ali nos seus primeiros anos de programação essa pessoa normalmente, o que eu aconselho? Primeiro, começa a programar num Sublime da vida, tipo um editor de texto, tá? Um editor de texto e terminal. Aprenda como funciona ali a base da programação. Se você está do lado do front-end, entende bem o HTML, entende bem CSS, entende bem JavaScript, tudo usando só um editor de texto, sem muitos recursos, para que vocês entendam muito bem como é que funciona a linguagem, para você entender como é que funciona a organização das coisas, e do mesmo lado ali, do ladinho, o terminal. Então, aprender a usar Git com comando de linha, saber usar navegação de pastas, tudo por comando de linha. Depois que vocês sabem como funciona a base, migrem para uma IDE, migrem para uma ferramenta que faz tudo isso por vocês, mas de uma forma muito mais automatizada, de uma forma que o dia a dia de vocês acaba tendo muito mais performance, tá? Então, o que eu aconselho é, conheçam muito bem, dediquem um tempo do dia de vocês, um tempo da carreira de vocês, para aprender a usar muito bem a IDE de vocês, tá? Eu faço isso há anos, tanto que eu uso IDE paga, para poder ter mais recursos ainda, e eu paro de tempos em tempos, eu paro para estudar os recursos novos que entraram nela, para poder fazer isso com maior habilidade, tá? Então, aconselho muito que vocês façam isso. Parabéns para Thiago e Rafa, mandaram muito bem na apresentação. Galera, vocês têm dúvidas sobre a depuração? Comentários sobre a capacidade deles? É extremamente fácil de você configurar o debug para JavaScript. O próprio VS Code te dá as opções, se você não tiver. Tem um botão que você pode até rodar uma vez, JavaScript terminal, que é o seu terminal normal, só que com a variável já setada de inspecionar. E seu Yarn Dev já vai pegar isso daí, já vai iniciar com o debugger, vai estar tudo bonitinho para você. E ele pode criar configuração automática dependendo do seu projeto. Ele é inteligente bastante para isso. Eu só peguei aquela do Next porque é o que eles recomendam para poder debugar o server-side e o client-side dele, ou o full stack. Mas a própria IDE já te fornece as configurações. E mais, eu ia deixar para falar no final do vídeo, mas eu vou pedir pro Rafa e pro Thiago para me passarem ali as configurações que eles usaram nas ideias deles. Vamos deixar nos comentários do vídeo. Se você tem dúvida aí, pega aí nos comentários, certamente vai ter na descrição aí embaixo. Tem uma observação também, eu esqueci de falar que para utilizar o debug daquela maneira no VS Code com o Ruby, precisa ter instalado a extensão oficial do Ruby no VS Code. Boa. É só colocar Ruby, é a primeira que aparecer, é só Ruby. Ela tem que estar instalada. A do JavaScript já vem embutida no VS Code. Ele já foi construído com JavaScript. Show. Dúvidas? Comentários? Bela apresentação. Tenho comentários com relação a debug, que, tipo, debug é uma arte, cara.
Conforme tu vai evoluindo na carreira, mais experiência tu vai tendo e mais, tipo assim, esperto, digamos, tu vai ficando para pegar bugs. Porque, cara, no começo, ali, aqueles breaking points e tudo mais, são importantes exatamente para, tipo, tu entender, naquele caso específico, no ponto que tu tá querendo resolver o problema que é um bug, como é que o teu código está se comportando em cada partezinha ali. E, às vezes, muitos bugs acontecem porque variáveis que deviam ter um valor não chegam onde deveriam, chegam com um valor errado, e aí tu pode ver naquele estágio ali, sei lá, digamos que tu tá lá na linha 17, tu tá desconfiado que na linha 15 o teu trecho do código não tá entrando para fazer uma verificação. Cara, põe 2 debugs, um na linha 15 e outro lá na 17, que é onde tu tá vendo que tá entrando o teu código, né, a tua função, enfim. Tu vai parar no 15, vai olhar ali e vai ver, cara, pulou o 17. Então, tem algum problema. Então, assim, debugar é uma arte que a gente vai aprendendo e esses breaking points são muito úteis. Eu ainda confesso que eu uso bastante console log. Então, tem hora que é mais fácil. Às vezes eu pego e, tipo, coloco bastante console log e tudo mais. É a mesma ideia, assim, que o Rafa só mostrou uma coisa mais, assim, refinada de fazer. Eu aconselho aí por esse caminho, assim, depois que o cara já pega, assim, já uma cancha, começa a usar essas ferramentas que é mais fácil. É aquilo que eu falei, eu acho, o que eu aconselho, segue o caminho de entende muito bem o que está acontecendo por baixo, tá? É importante vocês entenderem o que está acontecendo por baixo, é importante vocês debugarem na mão ali, com console log, primeiro, no caso do Ruby, primeiro com Binding-Pry, vai fazendo ali, tipo, pra ver como é que funciona no código, como é que o código para ali e a partir dali ele segue. Depois, usem o recurso da ferramenta, porque vocês vão ver, tipo, é um tempo que vocês vão perder para entender a ferramenta, tá? Então, vocês vão perder aí um dia, uma semana, tudo bem para vocês entenderem essa ferramenta e configurarem ela. Mas vale muito a pena a longo prazo, tá? A longo prazo vocês vão ter muito mais performance no dia a dia de trabalho de vocês. Mas, como eu disse, aprendam, entendam o que está acontecendo por baixo antes de sair utilizando essas coisas automáticas. São muito boas, mas no fim das contas, às vezes, se tu aprende a só caminhar com muletas, tu não sabe como as pernas funcionam, tá? Então é importante que vocês saibam muito bem andar sozinhos para depois usar as muletas. E continuando basicamente o que o André e o Fred falaram, de debugar uma arte, você sabendo os básicos, o conselho que eu dou é dar uma estudada no Chrome DevTools. Tem coisa muito legal lá dentro. Você, por exemplo, pedir para o usuário gravar o fluxo dele e te mandar um arquivo de script que roda esse fluxo para você poder reproduzir. É uma das coisas muito... Inclusive, eu acho que vale até uma Tech Talk alguma hora sobre o Chrome DevTools. Tem muita ferramenta muito top só no navegador para vocês, tá? Então, desde código que está sendo usado ou não ali dentro, ele mostra pra gente. Simular em diversos dispositivos aquele código. E quando eu digo diversos dispositivos, eu não estou dizendo de resolução de tela. Eu estou dizendo impressora, eu estou dizendo tipo, se o dispositivo tem toque ou não tem. Dá para literalmente vincular teu celular com o navegador e scrollar o celular e scrollar no navegador, ou fazer o contrário, tu controla o teu celular pelo navegador. Então, o Chrome DevTools é uma ferramenta muito, muito, muito poderosa. Então, também vale um tempo dedicado para entender essas ferramentas, tá? Então, é aquilo que eu falei. Entende como funciona a base, depois entende ali, tipo, como funcionam essas ferramentas, que vai ser um tempo que vocês vão investir nisso, que vai ser, vai ser trabalhoso, vai parar ali para estudar isso, mas a longo prazo se paga fácil esse tempo. Show? Então, ficamos por aqui. Foi uma ótima apresentação aqui sobre ferramentas de depuração, ministrada aí pelo Rafael e pelo Thiago. Estamos aqui numa sequência de 3 apresentações no nosso dia do desenvolvimento, como eu disse no passado. A gente tira sexta-feira para crescer o time, para a gente trocar conhecimento, para a gente conseguir evoluir as nossas skills.
essa aqui é uma série de apresentações do time pro time e do time pros futuros devs que vão fazer parte do time também, tá? Então, isso aqui faz parte de uma série que vai pro YouTube para também ajudar a comunidade. E se você tá chegando no YouTube e não faz parte do time do Me Salva, sinta-se muito bem-vindo. Aproveita que aqui a gente vai postar toda semana no vídeo no canal. Se inscreve, ativa o sininho, compartilha com os amigos aí que são programadores, que já estão no meio da programação aí há algum tempinho, que já conseguem entender essas conversas que a gente tem, que são um pouquinho mais profundas, para quem já está ali estudando há 1 ano, 2 anos ali de programação. Antes disso, a pessoa provavelmente vai ficar muito perdida, tá? Então nem adianta tentar, quer programar, vê o canal do Me Salva. Não é para essa pessoa ainda, tá? Então, sejam muito bem-vindos ao canal e nos vemos nos próximos vídeos.